Eu vou conversar agora com o zootecnista Fernando Souza, que já está aqui. Olá, Fernando, tudo bem? Boa Boa tarde. tarde, Otávio. Tudo bem? Tudo bem. Nós vamos falar um pouquinho sobre como a levedura do etanol combate o estresse térmico em aves. E olha, você que tem granja de poedeiras, preste muita atenção nesse assunto, porque ele é bastante interessante. Que o estresse térmico em aves, as aves não têm glândulas sudoríparas, né, como nós aqui. Elas fazem um outro processo para poder transpirar, isso acaba prejudicando, elas entram no estresse térmico. Primeiro, define para a gente um pouquinho como é que é esse processo da eliminação do suor entre as aves, que nós, seres humanos, sabemos muito bem que fazemos pelos poros, inclusive em dias quentes, e aí em dias mais frios muita gente fala, mas eu estou indo muito ao banheiro fazer xixi, não sei por quê. Está fazendo xixi porque você está cheio de roupa quente e não está transpirando e não está eliminando pelos poros. Tem que a água que não serve tem que sair por algum lugar. Mas como é que as aves fazem, Fernando? Mas perfeita a definição, Otávio. É bem isso. As aves elas não possuem glândulas sudoríparas. E o meio de eliminação do calor corporal dessas aves é através da ofegação. Só que essa ofegação em excesso, quando ela chega a um limite, que pode estar, que essa ave está em sob estresse térmico, né, vai chegar a um limite dessa ofegação que vai ser prejudicial para as aves. Então, essa eliminação desse calor que essa ave está tentando fazer ali vai proporcionar uma série de alterações fisiológicas, uma série de alterações dentro do organismo dessa ave que vai causar vários desbalanços. Alguns desbalanços em relação ao estresse oxidativo, a desbalanço de eletrolítico, né? E se a gente for considerar tudo isso dentro de um conjunto, no final das contas a gente está tendo ali um processo de inflamação, né? Então, em resumo, a gente pode falar que o estresse térmico em aves leva a um processo de inflamação. Ele leva a um... Esse é um problema de todos os seres vivos, né? Plantas também, quando entram em estresse térmico, murcham ou definham, né? A gente se sente incomodado, enfim, as aves também devem se sentir muito incomodadas quando entram nesse processo. Exatamente, perfeito. E além do incômodo em si, né, essa questão dos efeitos adversos do estresse térmico provoca queda de produção. Como você falou, a planta murcha, a gente também tem uma sensação um pouco mais dificultosa de realizar as atividades do dia a dia sob calor, as aves também. E o primeiro ponto ali é o quê? Ela precisa se manter viva. E para ela se manter viva, alguns sistemas do organismo dela têm prioridade, como, por exemplo, o sistema imune tem prioridade, o cérebro tem prioridade. E a primeira coisa que vai deixar de fazer? Ela vai deixar de produzir. Então, uma ave sob estresse térmico, um dos primeiros pontos ela deixa de se alimentar e deixa de se de produção também. Ela já não está em capacidade de conseguir produzir aquele alimento, que, na verdade, a partir do que ela ingere e bebe, é que ela produz aquele alimento, é a capacidade dela de produzir o ovo. Mas todo ser vivo encolhe, né? Rato, por exemplo, ratazanas, onde se propagam, onde se proliferam? De acordo com a disponibilidade de comida. Se tem muito lixo no esgoto ou em qualquer outro canto, a ratazana faz lá 50 filhotes, 100 filhotes, o negócio multiplica rapidamente. Se não tem disponibilidade de alimento, ela reduz o seu sistema de parto, que é para poder se manter viva e aproveitar uma outra oportunidade. E aí a levedura de etanol foi a solução encontrada contra esse estresse térmico nas aves de postura. O que é essa levedura de etanol, Fernando? Perfeito. A levedura de etanol, a diferença básica dela quando a gente compara com uma levedura de panificação e uma levedura de cervejaria, é que a levedura de etanol, para ela sobreviver naquele meio bastante adverso que é a produção do etanol, né? É um meio que tem um teor alcoólico alto, tem uma temperatura alta, tem um pH adverso, ela tem condições adversas e ela tem que sobreviver. O meio que ela se encontra ali para sobreviver é aumentando a espessura da parede celular dela. Esse aumento da espessura se reflete em beta-glucanas. E essas beta-glucanas elas atuam ativamente no combate do estresse térmico, principalmente reduzindo os processos inflamatórios e também combatendo os radicais livres, né, desencadeado pelo estresse oxidativo. E como é que você ministra, como é que você dá essa levedura de etanol para as aves? Isso vai misturado na ração? A ração já pode conter isso? Isso pode ser dado à vontade ou só em determinados momentos? Como é que é o manejo desse produto?
Nessa situação específica que a gente está falando do estresse térmico, né, a gente procura utilizar não a levedura total, a gente utiliza somente a fração da parede celular dessa levedura, que é onde tem a maior concentração de beta-glucanos, né? Então a gente ministra ela via ração, a gente pode ministrar via o núcleo que está compondo essa ração. Então é do modo mais flexível possível. Então tem uma ampla gama de utilização. Isso muda muito o custo, porque a gente sabe que a alimentação em qualquer processo de produção de proteína animal é aí a parte mais custosa, 70, 65, 75, depende do que você está criando, por cento, né, do processo. Ela é um produto caro, aumenta muito ou ela compensa no investimento em relação ao que você pode perder na produção de ovos? Exatamente, o ponto é esse, Otávio. Todo produto que a gente coloca como aditivo via ração, você vai ter uma elevação de custos. O que a gente tem que colocar na balança é isso. É o quanto que você está ganhando colocando esse produto e o quanto está saindo de custo. Normalmente, quando se paga com o ganho desse produto, que é o caso da parede celular de levedura, a gente tem observado que o retorno, por exemplo, em situações de estresse térmico, o retorno à produção dessas aves, quando a gente ministra a parede celular, é muito mais rápido. Então, só pela produção de ovos a mais que a gente tem ali, a gente já se paga. E quando você... Porque esse processo ele é decorrente de uma série de fatores. Então, ele é um processo que oscila, vai e volta, vai e volta. Você continua usando o produto ou você só usa em determinados momentos? A nossa recomendação é que se use sempre, Tá. porque a gente não está pensando somente no estresse térmico. Essa ave ela está ali sob estresse sanitário, ela está sob estresse de manejo. Então, todo produto, todo esse foco que a gente volta para essa questão de mitigação de alguns efeitos do estresse, seja o estresse calórico, seja o estresse causado via patógenos, a gente vai estar auxiliando. Então, a recomendação é que a gente use em doses relativamente pequenas, é coisa de 250 a meio quilo por tonelada de ração, então durante todo o período. E você falou uma coisa que é realmente importante. Todo aditivo que você coloca para aliviar algum sintoma ou alguma coisa, ele acaba refletindo no resto, porque um problema que você tem, ele acaba desencadeando outros em sequência. E se você não tem esse problema, né, coloque uma camisa que você não consegue abrir o braço o dia inteiro. Você vai ver o quanto te incomoda. Aí começa a ter dor de cabeça, começa a transpirar, não tem liberdade de ação, enfim. A gente tem que ser livre, tem que estar livre de problemas. E a levedura ajuda. Então é isso, ela já vai aditivada na ração. Na produção da ração, ela já entra. Exatamente. Esse é um dos modos de ação que a gente coloca, pela praticidade, né? Pela praticidade de estar ali, pela questão da dosificação, né? Então, é muito mais prático ela já ir via ração. E dentro daquele quadro do bem-estar animal, que eu sempre faço aqui com o professor Matheus Paranhos, tudo que você puder aliviar para esses bichinhos, essas coisinhas que estão sendo criados para produzirem alimentos para nós também e outros seres vivos, faça isso porque é muito bom. É muito bom. Você vai estar fazendo bem para o espírito, bem para a alma e bem para eles. Eles estão se predispondo a executar um papel para nós. Nós temos que fazer o melhor por eles. Fernando, muito obrigado aí pela sua participação, informações. Qual é o seu endereço de internet? Está aí na tela, mas pode falar. Eu que agradeço. O meu endereço é esse daí, né, da empresa, e também o meu e-mail pessoal é fernando.souza com o logo da empresa, .com.br. Ok. Você tá onde? Que lugar do Brasil? Eu estou em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Vai esfriar também. Calor, por sinal. Não, calor é hoje. Mas a partir de amanhã é frio e chuva. E vai esfriar bem. A gente espera, viu? E vai esfriar bem nessa região de Ribeirão Preto. Bom final de semana para você que está só começando e até breve. Eu que agradeço.